Olha aí, ó, chegamos. Pessoal, agora nós vamos fazer aquela revisão geral para recuperação. Não deu certo lá na revisão geral da avaliação da unidade 2, não é isso? Tem mais uma chance, meus queridos. Open your eyes. Listen, anota tudinho. Vamos fazer então uma revisão para você, ó, sanar essas dúvidas da nossa recuperação. Dá uma olhada lá na tela. Então, aula 41.1, revisão para recuperação da unidade 2. Misericórdia, professor! Olha, eu só peguei aí, ó, dentro da revisão geral da unidade 2, 4 temas. Vamos aí falar um pouquinho, só para relembrar, sobre o sistema de criação, pessoal. Frango. E, ó, meus queridos, eu coloquei frango, mas pode cair aí, ó, na recuperação, corte, postura, galinha caipira e também criação de galinha orgânica. Manejo de porco. Ah, não acredito, professor. É porco sim, meus queridos. Suíno é tudo de bom. E dentro dos bubalinos aí, ó, tiveram sorte, hein? Tirei um pouquinho, só que quando eu coloco bovino de corte, não se preocupe, não vai cair nada de leite. Então, vamos começar? Let's go! Lá na aula de criação de frango. Professor, para a nossa avaliação de recuperação, dentro da criação de frango, nós vimos as raças, o mercado, sistema de criação, manejo alimentar, manejo sanitário, manejo de produção, doenças e as condições da instalação. Mas, meus queridos, aqui na recuperação, dentre todos esses processos, lembra de uma coisa, a gente vai frisar um negócio aqui para você. Nós temos frango de corte, frango de postura e também, lembra da ródia? Que é um frango misto. Então, professor, qual é o processo de escolha da raça que você vai fazer o sistema de criação? Isso quem vai lhe falar é o mercado. Ou o mercado interno, ou o mercado externo, e a forma com que você vai escoar a sua produção. Aí sim, definindo esses parâmetros, o que a gente faz? Define qual é o sistema que você vai criar. Se é o intensivo, o extensivo ou semi-intensivo. Lembrando bem também, os processos de instalação para corte é um, para postura é outro, e você tem que ter 2 sistemas de setorização quando você faz semi-intensivo. E o semi-intensivo, na grande maioria, é mais indicado para a galinha caipira. Por quê, professor? Por causa da rusticidade da raça. E aí ela tem menos suscetibilidade a determinadas doenças. Também temos que lembrar que na criação de frango, recebimento da pintaiada, processo de debicagem. Qual é o objetivo do processo de debicagem, professor? Evitar que o animal selecione os grãos. Desta forma, ela vai obter uma quantidade uniforme de nutrientes para a produção final, que é a carne, se for o corte, ou para a produção da postura, se for para a produção de ovos. Então, debicagem. E também, lembrando, durante o processo de receber os pintinhos, fornecer água com uma concentração de sal e açúcar, como se fosse um soro, para diminuir o estresse e fazer com que eles também fiquem menos agitados. Desta forma, auxilia o processo do ciclo de contenção. Ok? Lá na tela, meus queridos. Então, saindo aí, ó, nós falamos do tipo de sistema de criação, vai depender da raça e também da estrutura. Pode ser intensivo, semi-intensivo ou extensivo. Então, vamos fazer uma atividade aí, só para poder fixar um pouco mais aí sobre sistema de criação de aves, em uma construção do galpão. Para o sistema avícola, é de suma importância a estrutura do lanternim. Eita, que o povo fica doido! Professor, usar lanterninha aqui no estado de Rondônia. Meus queridos, se for um galpão de corte, a nossa região é muito quente.
O Lanternin, muitas vezes, a pessoa acha que só se utiliza Lanternin lá no sul, mas para favorecer a dissipação da temperatura e evitar o acúmulo de gases que possam surgir se tiver algum tipo de umidade na cama do aviário, isso vai favorecer com que evitamos problemas, transtornos com a saúde do animal. Então eu sei que tem muitas pessoas que falam, meu Deus do céu, o cara tá falando de Lanternin, mas deixa, quando começar a ter problema no aviário, vocês vão lembrar. Então tá bom, prof. Descreva qual o objetivo e a importância dessa estrutura em regiões quentes. Olha aí, ó. Renovação do ar, melhora as condições da temperatura. E professor, mas a gente não pode substituir isso pelas cortinas laterais? Como é que tu vai evitar o acúmulo de gases e manter a aeração do ar na época de chuva? Porque se tu baixar a cortina, aqui quando chove, meu querido, a chuva vem de lado e se molhar a cama do aviário. Então a gente tem que pensar nessas todas as estruturas, ok? É só uma atividade para a gente revisar o que nós vimos lá, tá bom? Dá uma olhada na tela, continuando. Próximo assunto, professor. Nós falamos sobre criação e manejo de porco, parte 1. Tem a parte 1 e tem a parte 2. Só que na parte 1 nós fizemos o processo de reprodução até o desmame. Então vamos lá dar uma olhada. Suinocultura, manejo de criação. Prof, o que nós temos que lembrar de suinocultura aqui, meus queridos? Principalmente carne de porco. Lembra? Tem muitas pessoas que vão no supermercado e comem carne de porco e falam assim, cara, que carne seca. Não é isso? Por quê? Não consegue esse tipo de produtor. Faltou aula. Nós temos raças. Nessas raças nós podemos fazer cruzamentos nessas raças para que a gente possa obter um híbrido com uma característica de carne marmorizada. O que é essa carne marmorizada, professor? É aquela carne que as fibras musculares estão interligadas com o quê? Com a gordura. Então temos aí o Duroc, Pietran, Lajoie, Landrace e o Piau. Claro que na grande maioria o Piau é utilizado para banha, lembra? Só que o Landrace, Lajoie e o Duroc você consegue tirar um híbrido para obter a produção de carne mais marmorizada, suculenta. Entre esses sistemas, aí você tem que ter o quê? Dentro da suinocultura, setorizações, local de reprodução, para que você faça o sistema de sincronia do cio das fêmeas, coletar o material genético do macho e fazer inseminação artificial ou por monta natural. Então é um manejo, você induz, coisa que a gente não consegue fazer no ranário, na estruticultura. Então você não consegue desenvolver o manejo, você tem que colocar um ambiente propício. Tem que lembrar essas coisas que a gente falou lá na suinocultura parte 1. Dá uma olhada na tela. Olha aí, meus queridos. Uma outra condição que nós falamos e alertamos são os produtos, os derivados. Mas qual é a importância, professor? Na hora de realizar o desmame, pessoal, evitar o processo de retirada da alimentação líquida para a alimentação sólida, que é a ração. Fazer com que esse animal não tenha uma imunodepressão, tenha uma diarreia, uma desidratação, que oportunize o quê? Surgimento de doenças oportunas. Então vamos lá fazer uma atividade. Fazer uma atividade para que possamos fixar, porque é a recuperação. The last time. Ou não, the last change. Mudança, é na última chance. Faltei aula de inglês. The question 2. Assim que os leitãozinhos nascem, devemos ter o cuidado de certos procedimentos. Cite citar um dos 3 cuidados durante o nascimento do leitão. Meus queridos, olha aqui pro tio. Quando o leitão nasce, tem vários procedimentos.
O tio não lembro se eu coloquei todos, mas eu quero um. Lembra o procedimento? Um do procedimento é arrancar os caninos incisivos, porque as raças têm caninos que se desenvolvem muito, então tem que arrancar os caninos e os incisivos dele, tirar, cortar 1/3 da cauda, não é isso? Fazer a secagem desse animal e restos de placenta que possam estar na narina ou na boca desse animal, principalmente quando a marrã. O que é a marrã, professor? É a porca que está parindo pela primeira vez. Temos que tomar um cuidado maior com esse animal, porque está passando por aquele processo pela primeira vez. E também secar para evitar que esse animal, na grande maioria, todos os partos iniciam-se. Depois de 145 dias, iniciam-se. Ou no primeiro início, o horário da manhã, ou à noite. Então sempre tem que secar esse animal, principalmente se for época chuvosa. Tá bom? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então aí, ó, procedimento. Boca e narina, principalmente boca e narina, que significa retirar restos placentários da boca e narina. Outra coisa, olha aqui pro tio, muitas pessoas utilizam papel ou pegam pela mão, outras já fazem o processo de segurar o animal pelo dorso aqui e realizar assim. Por quê, professor? Muitas vezes, dependendo da ninhada e dependendo da característica da porca, você tem que fazer a reanimação desse animal durante o processo de secagem, tá bom? Lá na tela. Evitar TC corporal, é temperatura corpórea, tá? E reanimação do animal se for necessário. Esses cuidados, pessoal, é quando é marrã, é a primeira vez, tá bom? Ok, prof. Agora vamos para manejo de criação de porco, parte 2. Dentro desse manejo de criação de porco na parte 2, nós estamos falando da terminação. Não é mais reprodução, não é o desmame. Quando eu coloquei aí alimentação, pessoal, nós estamos falando sobre troca, após o desmame, eles vão para onde? Depois do desmame, eles vão para onde? Para a maternidade. E da maternidade... desculpa! Na maternidade ocorre o desmame. Então, na maternidade, vai para a creche. E da creche, vai para a terminação, que é o setor de engorda. Então, esse processo de mudança de setor vai de acordo com a fase de desenvolvimento desse animal. Com isso, você tem troca de ração. Principalmente da creche para a terminação. Porque além da troca de ração, você tem uma suplementação, que é a lavagem. E você tem que evitar que ocorra algum distúrbio intestinal com esse animal. Então é gradativo. Qual a preocupação, professor? Porque se der algum distúrbio intestinal, uma diarreia, e ele se desidratar, pode ocorrer o quê? Surgimento de doenças oportunistas durante o processo de desenvolvimento desse animal. Isso é dinheiro que está jogando fora. Se o animal levar uma semana para se recompor, ou se o animal ficar doente e o processo de infecção disseminar dentro da baia. Lembra? Dentro de uma baia, dependendo da raça, você tem 7 animais ali dentro. Então você tem que evitar esse processo. Dá uma olhada lá na tela. Então, dentro desse processo, meus queridos, nós temos aí, ó, a idade, nós temos a maximização do número de leitões, nós temos o trato reprodutivo da fêmea e também em relação às outras gestações, verificar o número de leitões que cada marrã realiza, cada marrã consegue se desenvolver. E também o pico de produção de leite. Por quê, professor? Porque, na verdade, você só vai deixar o animal amamentar o colostro. E depois você começa a introduzir o quê? Ração. O objetivo, engorda. Nada de... Lembra, pessoal? Aqui pro tio. Nas 2 primeiras semanas, intensificaram somente na produção
do colostro da mãe, para que isso auxilie o animal até as suas imunidades. Porque ele adquire isso também do processo, não só do contato com o ambiente, mas através do leite materno do colostro. E depois você consegue fazer o quê, professor? O desmame. Lá na tela. E maior aproveitamento das instalações. O que significa maior aproveitamento das instalações, professor? Aqui para mim, pessoal. Maior aproveitamento das instalações é quando você diminui o tempo que aquela porca está ocupando. Ocupando o quê? A maternidade. O quanto antes se estiver dentro do período esperado, você libera aquela maternidade. Sempre lembrando, sincronização. A importância de realizar a sincronização. Por quê? Porque aí você tem 6 fêmeas, vamos supor. Para uma boa produção, você tem que ter um número, pelo menos de 6 fêmeas parindo. Que aí são 6 baias que você vai ocupar e 6 baias que você vai desocupar. E aí você ainda tem um período de quê? O período de descanso durante a retirada desse animal. Tudo bem, pessoal? Lá na tela de novo. E a secreção das enzimas dos leitões em relação aqui ó, lembra? Esses animais, eles têm que ser retirados antes do processo, né, de secretar enzimas específicas. Por isso que o processo de castração é muito importante para evitar odores e também cheiros de demarcações territoriais. Desta forma, você economiza no processo de higienização e sanitização das baias dentro da maternidade. Lá na tela. E aí, falando sobre a creche, as estruturas de temperatura para que ocorra o desenvolvimento desse leitão na creche, equalização dos leitões. O que é equalização, professor? Troca da ninhada, lembra? Meus queridos, dentro das 6 matrizes, se tiver desenvolvimento desuniforme, você troca as ninhadas fazendo aquela lavagem com 1% de criolina que você vai favorecer animais uniformes e sempre observando se as fêmeas vão melhorar o seu padrão de cria. Se a fêmea não melhora o padrão de cria em relação a tamanho e peso, sempre que tem que ter a cartilha lá anotando, ela tem que ser descartada. Tudo bem? Lá na tela. Monitoramento dos animais no primeiro dia. Esse processo de monitorar só ocorre, claro, principalmente nas marrãs, que são porcas de primeira cria, e se tiver aqui na nossa região, período de chuva. Isso é importante frisarmos, tá bom? E já falamos sobre evitar diarreias, lembra? Sobre o processo de retirada. Aqui, quando você está fazendo a transferência de maternidade para creche, de creche para engorda, mudança de ração. Principalmente na engorda, que você faz a suplementação com lavagem. Evitar que ocorra diarreia. Isso vai favorecer que o animal não fique propenso ou susceptível a alguma doença por causa do processo de desidratação. Vai na tela. Então, vamos fazer um exercício? Vamos. Fazer um exercício para fixar, professor. Para a gente poder lembrar, porque daqui a pouco é o quê? Prova! Está na recuperação. Após o desmame, é muito importante realizar algumas observações referentes aos cuidados com os filhotes. Cite as observações que devem ter neste período. Que período, professor? O período de realizar o quê? O desmame. Então, primeiramente, controle da temperatura. Lembra? Utiliza a campânula para manter o leitãozinho aquecido. Em que período, professor, temos que tomar cuidado? Período de chuva da nossa região. Queda brusca, principalmente em regiões que ainda tem problema de energia, falta energia, e de época de chuva, e marrãs, fêmeas de primeira cria. Equalização do lote. É importante tomar cuidado sobre a equalização do lote. Professor, aqui para mim, qual é o objetivo da gente realizar essa equalização? Para que os leitões, meus queridos, para quem está começando a criação de leitão, ou cria e não percebeu,
o bichinho nasce, você faz uma cor na testa dele. Em 2 dias, ocorre o processo de localização de teta. Se ele está na terceira teta, ele vai mamar só na terceira teta. Ele não troca de teta. Equalização é quando você consegue fazer com que uma marrã que tem leitões de pesos diferentes ao nascer, você distribua com uma outra marrã. Isso que é importante. A sincronização de cio. Porque quando você está fazendo a seleção de matrizes, então você tem que uniformizar leitões com baixo desenvolvimento ao nascer com leitões com baixo desenvolvimento, para que todos tenham a mesma capacidade de desenvolvimento durante o processo de aleitamento do colostro. Tem marrãs que têm animais uniformes ao nascer, pesos próximos. Dessa você começa a retirar, então, uma matriz para substituição. E aí você vai se fazendo seleção dessas matrizes, ok? Na tela, meus queridos. E também monitoramento aí nos primeiros dias e em caso de surto de diarreia, verificar aí, né, a suspensão da ração. Aqui pro tio, lembra uma coisa? Muitas vezes, não é porque você fez errado o manejo gradativo da mudança da ração. Porque não é que você está mudando a ração de um setor. Cada setor tem uma ração específica. Ou é porque foi feito um manejo de higienização do... Não que você alterou a ração errado, mas não tem o coxo da ração, não foi feita uma higienização, ficou um resto de ração, aquela ração umedeceu e fermentou e pode ter proporcionado também essa diarreia. Então, todos os processos de manejo de troca de ração, manejo de higienização, também faz parte do manejo alimentar desse animal. Tá bom? Lá na tela. Ok. Com isso a gente finaliza aí, ó, a questão de número 3. Estamos já finalizando, daqui a pouco é a recuperação. Temos aí 12 minutinhos para falar sobre o bovino de corte. O bovino de corte, nós temos sistema de produção e sistema de criação, que é diferente. Temos o mercado, doenças que principalmente temos que falar sobre o sistema de vacinação, tá bom? E o boi verde. Aqui, meus queridos, vem aqui, primeiramente. Professor, qual é essa diferença de boi verde aí que a gente tem que classificar ela direitinho? Sempre lembrando para vocês, meus queridos, boi verde é quando você não utiliza nenhum tipo de vacina. O volumoso que você dá para esse animal é um volumoso, né? Ou você fez uma silagem com soja, milho, capim, cameron, sorgo, tem que escolher 3. Ou você fez capim-açu, triturou, fez a silagem, e essa silagem, ela foi plantada em uma terra com adubação orgânica, não com adubação química. Você acredita? Não utiliza nenhum tipo de química, nem adubação química, tem que ser adubação orgânica, não utiliza nenhum tipo de inseticida ou fungicida, tudo natural, desde a alimentação até a água que você fornece para esse animal. Não pode ser uma água que sofreu tratamento químico. É tudo orgânico. Então, é um boi, é um gado criado por uma parcela da sociedade que tem, o que eu quero dizer? Tem o processo de escoar, de fornecer esse tipo de produto, tá bom? Agora, já em relação à criação do gado de corte convencional, nós temos o sistema intensivo e o sistema semi-intensivo. Claro que na grande maioria tem gente que cria o gado solto, é isso? No pasto.
O sistema intensivo já é aquele sistema de engorda, onde o animal fica dentro de um galpão e é fornecido para ele ou ração em volumoso, onde ele não precisa sair andando para pastar atrás. E também fornecimento de sal mineral para possibilitar aí o desenvolvimento imunológico desse animal. Vacinação também. E muito temos que prestar atenção em relação também ao sistema de reprodução. Ai, Senhor amado, me vem de novo o nome do bicho, agora não vou lembrar de novo, mas sem problemas. No gado de corte também, nós temos que priorizar os manejos. Dentre eles, professor, o manejo de reprodução, aonde o touro, não é isso? É utilizado somente para retirada do sêmen. Hoje em dia não se faz mais o processo de cobertura natural, porque em um touro com uma qualidade genética, para você obter um PO que vai te proporcionar menos tempo no pasto, menos tempo na engorda, e ainda você pode vender o embrião. Então, quando você obtém um PO, você consegue sincronizar, então, as fêmeas, muito semelhante ao que se faz em suínos, só que aí em suínos não tem a venda. Aqui já temos a venda ou do embrião ou do sêmen do animal. E aí você, claro, todo um processo de certificação, tá bom? Uma olhada lá na tela, queridos. Então lá, falamos sobre o processo de sistema de criação. Vamos aqui, em relação a vários benefícios para a saúde também, de maneira não saúde do animal, mas também a saúde das pessoas que vão consumir o produto final, tem aí nesse processo uma rica concentração de nutrientes que advém do processo de criação. Nesse processo de criação, o fornecimento para o sistema intensivo requer o quê? Um processo de higienização do setor. Então, aqui, meus queridos, quando a gente está falando dos galpões, tem que prestar muita atenção no processo que você faz o manejo de higienização para a aquisição dos rebanhos. Cada lote tem uma característica, cada lote tem uma peculiaridade. Cada lote também tem um processo de suscetibilidade ambiental. O que é a suscetibilidade ambiental? Alguns lotes sofrem, muitas vezes as pessoas falam sobre ectoparasitas. Muitas vezes as pessoas falam assim, na época tem mais infestação de ectoparasitas do que em outras determinadas épocas. Então, sempre tem que ficar muito atento se aquele lote que estava em determinado galpão apresentou esse tipo de parasitose. E aí sim, lembrar que não é só a instalação, mas sim o campo, pois lá estão os ovos, as ninfas que podem atacar. Então, se você fizer um descanso e na hora do preparo do pasto, você também realizar as correções, você vai diminuir esse processo de infestação. Claro que, naturalmente, quando você utiliza esse sistema, você tem que intercalar os pastos e os piquetes utilizados nos períodos mais críticos. Tudo bem? Lá na tela, meus queridos. Então, olha aí, ó. Vamos então para a nossa última atividade de fixação, para daqui a pouco começar a fazer então essa avaliação aí, ó, com sucesso. Questão 4. A pele do animal preservada da putrefação, é verdade, por um processo denominado de curtimento. Fale sobre as vantagens do curtimento. Meus queridos, aqui no tio Forget, eu quase esqueci. Na criação de bois, né, gado para corte, também é importante o processo de cuidado em realizar um manejo deste animal dentre os setores, para não ocorrer, vamos lá, para não ocorrer o quê? A depreciação do couro. Então, determinados manejos têm que ser feitos com cuidado, porque não é só a carne que você vai utilizar quando você vende o animal.
o couro dele, se estiver bem estado, a pele do animal, se estiver bem estado, em bom estado, exemplo, evitando os ectoparasitas que vão favorecer uma infestação, favorece o aparecimento de manchas, que vai depreciar a qualidade do couro desse animal. Porque no gado de corte tem a carne, o couro e ainda os insumos desse animal. O osso, a cartilagem e também tem as bactérias intestinais, não se preocupe que elas não vão cair, que são bactérias utilizadas no sistema farmacológico, tá bom? Enzimas, isso. Estamos falando do couro, porque a questão lembrou, né? O processo do curtimento. Mas não adianta nada se você não tiver manejos eficientes para não depreciar o couro para suportar o processo de curtimento, que é um processo que auxilia na conservação, que passa por um processo de apodrecimento, né? Que faz com que ocorra, então, um processo de conservação desse couro. Só que esse processo também faz revelar manchas que possam depreciar o valor devido a determinados manejos errados ou controle de pragas, ectoparasitas que podem depreciar. Lá na tela. Então vamos lá? Fale sobre as vantagens do curtimento. A pele curtida torna o couro o quê, pessoal? Flexível e macia, pronta para ser utilizada na confecção de calçados, bolsas, carteiras, roupas, malas, vestimentos, estofamento. Aí estofamento, pessoal, carro, né? Seja qualquer tipo de estofamento. E na produção de chapéus, né? Botas, tapetes e vários outros produtos. Então, principalmente aqui, o processo de curtimento ele vai dar o quê? Uma flexibilização, né? E uma maciez no couro. Aqui pro tio. Mas este processo, só para frisar, pode revelar manchas ou depreciações nesse produto, advindo uma má eficiência do manejo, entre eles é o controle de pragas de ectoparasitas. Tá bom? Lá na tela, meus queridos, só para mostrar para vocês. Aí, ó. Aqui pro tio. Agora sim, chegou a hora que vocês vão aí, ó. Respirar, tranquilos. As questões, pessoal, para essa avaliação de recuperação, não vai fugir aí dos exemplos que eu dei, muitas coisas, né, que estavam no slide e que não estavam, mas eu falei aqui na aula só para que vocês resgatem na memória do assunto esses 4 itens que eu selecionei da revisão geral. Aí vocês vão desenvolver essa recuperação aí. Sucesso para vocês e aguardo vocês em uma próxima aula, em um próximo momento, tá bom? Tchau, tchau, gente.